Olá pessoal, muito boa tarde, tarde de sábado, 28 de março de 2020, agora 19 horas e 20 minutos. E nosso assunto hoje falaremos de epidemia ou pandemia. Para que tenhamos uma real noção do problema que estamos enfrentando ou a enfrentar, será necessário que façamos uma pequena retrospectiva falando das principais pandemias e ou epidemias na história da humanidade. A começar por ela, a varíola. Por cerca de 3.000 anos, essa doença atormentou a humanidade. Somente entre os anos de 1896 e 1980, portanto 84 anos, estima-se que tenha morrido cerca de 300 milhões de pessoas. Ou seja, uma vez e meia toda a população atual do Brasil. É claro que essa doença foi erradicada nos anos 80 após uma campanha de vacinação em massa. O criador da vacina, o médico britânico Edward Jenner. Peste negra. Acredita-se que no final da Idade Média, já no século XIV, o número de mortes por conta da doença tenha variado entre 75 e 200 milhões de pessoas, considerada a pior epidemia da história da humanidade. Tuberculose. Em 100 anos, ou seja, de 1850 a 1950, estima-se que a doença tenha matado cerca de 1 bilhão de pessoas. Em 2016, 1,3 milhões de pessoas ainda morreram por causa da doença em todo o mundo. Gripe espanhola. Entre janeiro de 1918 a 1920, portanto 2 anos, essa doença matou pelo menos 50 milhões de pessoas. E aqui, só para constar, a gripe espanhola foi responsável pela morte do então presidente da República do Brasil, Rodrigues Alves. As baixas causadas pela gripe espanhola só perde para a Segunda Guerra Mundial, que em 6 anos de conflito matou 60 milhões de pessoas. A gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas em 2 anos. A Segunda Guerra Mundial, 60 milhões de pessoas em 6 anos. Então, a gripe espanhola ainda foi pior que a Segunda Guerra Mundial, em tese. Tífone. Estima-se que em 4 anos, ou seja, entre os anos de 1918 e 1922, morreram 3 milhões de pessoas por causa dessa doença. Ebola. Primeiro caso confirmado em 1976. Depois ocorreram 3 grandes surtos, em 1995, em 2007 e 2014. Ao todo morreram 12 mil pessoas, sendo a sua imensa maioria na África Ocidental. Gripe suína surgiu no México em março de 2009 e já no final de abril daquele mesmo ano, a Organização Mundial de Saúde decretou emergência de saúde pública em âmbito internacional. Estima-se que 1,4 bilhões de pessoas tenham sido infectadas com a doença. Entre elas, 500 mil vieram falecer. AIDS. Identificado em 1981. Desde então, estima-se que 21 milhões de pessoas tenham morrido depois de terem contraído essa doença. Há 2 questões sobre o coronavírus que eu devo ressaltar aqui, que talvez você não tenha observado ainda. Uma delas é que as principais pessoas infectadas pelo coronavírus pertencem à classe A e B. Eu já vi, eu li na internet comentários com preocupação sobre quando a doença começar a infectar pessoas na periferia, nas favelas, moradores de rua, devido ao fato dessas pessoas não terem um hábito de higiene como as classes mais favorecidas. Devo dizer que essas pessoas, incrivelmente, não estão no grupo de risco. E explica-se. Essas pessoas não se sociabilizam com tanta frequência. Elas não se aglutinam em multidões, né? Quantas vezes você já parou, por exemplo, para cumprimentar moradores de rua, né? Pegar na sua mão? Você pouco vê isso, né?
Moradores de rua cumprimentando com 3 beijinhos, 1, 2, 3 para casar. Já viu isso? Não, isso não tem. Moradores de rua, pessoas menos favorecidas, na fila de cinema, de teatro, shows, onde se concentram muitas pessoas, né? Isso é pouco usual, né? De pessoas menos favorecidas, pessoas pobres. Então, é um risco que eu não creio que seja tão preocupante assim. Uma outra questão que eu gostaria de levantar aqui é que o fato da gente se manter resguardado em casa, em quarentena, como estamos, isso vai diminuir muito o número de mortes por outros motivos. Acidente de automóveis, né? Acidente de trabalho, e tantos outros, né? Briga em bares, enfim. Será reduzido muito o número de mortes, que provavelmente a quantidade de pessoas que morrerem em decorrência do coronavírus será desprezível. No final das contas, no quadro geral, haverá bem menos mortes durante o coronavírus do que antes, as pessoas mantendo-se em casa. Não sei se consegui expressar o meu ponto de vista, mas tire você aí a sua conclusão. Eu digo isso até com conhecimento de causa, porque eu tinha um amigo, um grande amigo, muito próximo da família, que foi vítima de acidente de trânsito pouco antes de entrarmos em quarentena, quando se dirigia ao trabalho pela manhã, né? Ele, numa motocicleta, se acidentou, um insurgente entrou na sua frente. Enfim, acidente de trânsito que não teria acontecido se essa quarentena tivesse chegado um pouquinho antes. Então, vendo por esse ângulo, há de se concluir que essa quarentena poupará muitas vidas que teriam se perdido em decorrência de outras causas. Vou ficando por aqui, cumprindo a minha quarentena à risca, e sugiro que você, meu amigo, minha amiga, faça o mesmo. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro aqui nesse mesmo canal. Até lá!